Começando agora mais um episódio do Pode Sim. E aqui, nesse podcast, que é o podcast das guerreiras, nós falamos sobre paz, sobre Pix, sobre palco e sobre pausas. E no meu palco de hoje, na verdade, o palco é dela. Eu tenho uma convidada muito especial que vai trazer muito conteúdo para você, mas primeiro ela começa contando um pouquinho da história dela. Eu tenho aqui hoje comigo e com você que está nos assistindo, a Márcia Polazzo. Ela é uma empresária. Vou começar falando que ela é uma empresária, porque ela também atua no direito médico e no direito tributarista da medicina. Ela é uma advogada muito influente e que traz muitos saltos de consciência para a área da saúde. Tem 47 anos e é mãe do João. Seja muito bem-vinda. Obrigada, a gente estava batendo querida. altos papos aqui nos bastidores, né, Márcia? Sim. E ela me contou uma coisa. Ela me disse o seguinte: vamos fazer de conta que a A gente gente... está jantando juntas. Exato! Então, hoje à noite a gente vai jantar juntas. Tá Mas antes a ótimo. gente vai gravar esse podcast, esse Pode Sim. E pode sim me contar como foi que você despertou para essa área, para essa especialidade de atuar no direito médico. O que aconteceu com essa advogada? Essa advogada se formou há 22 anos, né? São 22 anos formada, fez direito do consumidor, Olha, que seria assim, a espécie dentro do direito que lida para a atuação do consumidor, para a ajuda dessa pessoa que está numa relação de hipossuficiência perante o prestador de serviço, o empresário, o industrial, né? E aí eu comecei a estudar o direito do consumidor. Fiz especialização, depois eu fui fazer business law na FGV, e aí eu engravidei. E foi tão interessante, Chay, porque daí surgiu o direito da saúde. Por quê? Eu tive uma criança PCD, com paralisia cerebral, levei essa criança para fazer terapias. Quando eu estava com ele nas clínicas, eu via inúmeras mulheres em situação de fragilidade, com o tratamento dos filhos. Então, mulheres que acabavam de receber o diagnóstico e elas não tinham dinheiro, não tinham condição de tratar esses filhos. muitas vezes um diagnóstico inesperado, que tem um impacto e um embalo, né, um impacto emocional muito grande, que a gente não tem esse preparo para isso, a gente não se prepara para isso durante uma gravidez, muitas vezes, e aí se vê numa situação em que precisa ser a protagonista, e muitas mulheres, né, tem estudos que dizem que muitas mulheres, mães de UTI, mães de crianças especiais, ainda ficam sozinhas durante a jornada. O diagnóstico entra pela porta e o pai sai pela janela. Meu Deus! 80%. 80%. Hoje a gente tem estudos dentro das universidades que comprovam que 80% dos homens de filhos atípicos vão embora. Nossa. Alguns deixam ainda o apoio financeiro, mas outros nem isso. Então, são mulheres que sofrem um abandono em vários níveis, Chay. Não só o emocional, mas o financeiro, mas o afetivo. E aquela mulher, ela tá no seu feminino tão machucado e ela ainda tem uma criança que depende dela para absolutamente tudo. Sim. Então, quando eu vi aquela situação, felizmente a gente tinha uma condição de tratar o nosso filho, na época, numa boa clínica, com bons profissionais, com terapias de ponta. Só que chegavam aquelas pessoas que não tinham. E foi tão interessante, Chay, porque eu conheci um pai com uma criança que quem saiu pela janela foi a mãe. Foi a mãe, olha só. A mãe saiu pela janela. E ele saiu do trabalho, era um executivo, e começou a cuidar daquela criança. E um dia ele falou para mim, eu vou deixar de trabalhar para cuidar do meu filho, da minha filha, mas eu não tenho condição de pagar essa clínica, porque era uma clínica muito cara. Sim. Eu virei para ele e falei assim, eu tenho uma ideia. Deixa eu entrar com uma ação para ver se eu consigo que o convênio pague seu tratamento? Aí ele falou, deixa. E ele me deu um voto de confiança. Dali, Chay,
Eu fiz a ação dele. 4 dias depois ele tinha uma liminar e a filha dele foi tratada. Hoje ela já tem 9 anos, né? E foi rádio mãe, sabe? Sim. É uma mãe que conta para outra. E aquilo virou uma imensidão. Hoje, para você ter uma ideia, são mais de 300 processos. Só do direito da saúde. Então, esse é o lado do direito da saúde, que está muito associado com o direito do consumidor. Do consumidor. Né? E que atende essa situação de fragilidade, vulnerabilidade de famílias. E, paralelo a isso, você também se conectou com médicos. Isso, e foi muito interessante esse caminho. Por quê? Porque esses médicos têm como é que eu vou te dizer? Eles têm uma empatia maior. Eles têm um propósito maior. Uma missão. Por quê? Porque são mulheres abandonadas, filhos deficientes. Então, assim, eu comecei a ter muitos relacionamentos profissionais com esses médicos. E eu via que, à medida que ele se especializava como profissional, ele abandonava a parte da carreira. Sim. Entendeu? Porque ele se tornava um especialista, ele trabalhava tanto, tudo, que o Pix, que a gente conversa, ficava mitigado. Por exemplo, eu tenho um grande neurocirurgião, que é o neurocirurgião do meu filho, que ele já operou meu filho 5 vezes, ele ainda dava recibo de papel de pão, sabe? Que a gente fala no direito. Aqueles recibinhos que é um bloquinho. Eu falei, doutor, um homem que ganha, assim, numa cirurgia... 5 dígitos. Sim. Entendeu? E aí eu falo, não, vamos mudar isso. E eu comecei com esses médicos que foram atendendo o meu filho a fazer um estudo de como gerar mais Pix para eles. Sim, profissionalizando, trazendo uma consciência também de que ele não estava... Porque tem muito do arquétipo que a gente estava falando, do arquétipo do cuidador, do prestativo, de se doar e não entender que quanto mais ou melhor ele estiver profissionalmente, mais bem amparado, ganhando seu dinheiro, ele vai ter, inclusive, mais condições de ajudar mais pessoas. Exato. Só que a gente embola no ajudar, com o trabalhar, com o misturar o propósito com a estratégia. Exato. Né? As pessoas se perdem, mas aí vem uns anjos na vida, tipo umas Márcia Polasso, e que abrem o mapa assim para eles. Sim. Olha, tem dinheiro nessa mesa, tem oportunidade aqui. E o tributário. Tem muito dinheiro no tributário, né? O dinheiro na mesa. Por quê? O que aconteceu, Conta pra Chay? gente. Em 2019, nós tivemos a publicação de uma lei complementar, e essa lei complementar mudou o entendimento no judiciário, mas também junto à Receita Federal, de como você tributar médicos que faziam cirurgias. Tá. Equiparando esses médicos a serviços hospitalares. Então, por exemplo, você vai numa dermatologista, aí você faz um botox, você faz um preenchimento, você tira alguma cicatriz, algumas verrugas do seu corpo. Tira uma verruga. Uma verruga, né? Aquela já tira o glamour da mesa agora. Toda. E aí isso tudo você pode fazer num centro cirúrgico. Sim. Se você pode fazer num centro cirúrgico, você pode ter uma equiparação hospitalar. E isso você gera... Mesmo que não faça, tem que fazer no centro cirúrgico. Não precisa, você pode fazer no consultório. Entendi. Então, você pode fazer no consultório. Mas é um serviço de centro cirúrgico. De centro cirúrgico. Então, equipara-se na lei. Na lei hospitalar, serviços médicos hospitalares. Perfeito. E aí, o que acontecia? O médico, se você pensar, ele tinha uma tributação de 32% Meu Deus. em cima do faturamento. Quando você faz essa equiparação, a gente baixa para 8, para 12. Tem muito dinheiro, então, na mesa. Ou seja, num ano, se o médico... Vamos supor que um médico ganhe 100 mil reais num ano. A gente sabe que ele ganha isso num mês. Mas vamos supor que ele ganhe 100 mil. Eu tô falando, Chay, dele pagar 32 mil
mas aproximadamente por ano Sim, 100 mil, tributos. 32 são Ele tributos. passa para 8 8. ou para 12 mil. Perfeito. Você imagina o quanto esse médico ganha de qualidade de vida porque ele tem que trabalhar menos? Muito bom. Você sabe que foi por meio de um projeto chamado Dr. CEO, que eu e mais 2 sócios médicos da área do vascular, mais meu marido, que nós fazíamos mentoria para profissionais da área da saúde, que eu descobri também esse universo, né? Porque nós trazíamos profissionais especializados em tributo, né, o contador, o próprio advogado especializado nisso, e a gente trouxe essa luz. Eu digo que a gente trouxe essa luz para os nossos mentorados. Claro que eram grupos muito pequenos, assim como que você participa agora, só que agora são de mulheres empreendedoras, empresárias, e na época eram só pessoas profissionais da área da saúde. 80% eram médicos, mas a gente tinha também 25% dentistas e digamos que 5% tinha fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, enfim, no grupo que a gente fechava. Foi lá que conheci a doutora Ellen, que foi com quem nos conectou e com quem você tem uma amizade há Só muitos de 30 anos. 30 anos de amizade, não é? E lá eu lembro que teve alguns encontros que nessa fala que você está trazendo aqui agora, você trouxe, a pessoa, né, o nosso convidado na época, trouxe, por exemplo, para um dos nossos mentorados, eu lembro que na hora ele fez uma conta e disse, acabei de ganhar 40 mil reais, ele falou, ou seja, pagou a mentoria e mais não sei o quê. E teve um médico, ao longo da mentoria, que acionou o seu direito tributário e ele recuperou 2 milhões e alguma coisa de coisas passadas. Era uma ação que ele acabou fazendo. Por 5 anos, a gente pode fazer o planejamento tributário, que é isso que eu te disse, que você pega esse médico e vira para ele e fala assim, doutor, agora, essa época, outubro, novembro, vamos planejar o seu próximo ano? Perfeito. Essa é a melhor época para fazer isso. Exato, que é no escritório nós fazemos entre outubro e novembro. Tá. Porque aí em dezembro você prepara tudo para em janeiro talvez mudar o regime tributário daquele médico. Incluir um KINAI diferente. Isso, fazer uma mudança de contrato social, entra um sócio, sai outro, né? E aí ajustes. Você faz ajustes. Isso aqui, eu quero falar para você que está nos assistindo no YouTube, ou para você que está nos escutando no Spotify, é o que eu chamo da importância de uma pausa. Sim. Porque o nosso método não é só paz, Pix e palco, é pausa. O médico, assim como qualquer outro empresário, mas principalmente o médico, ele foi treinado para ficar horas e horas e não ter pausa. atendendo e não ter pausa. Aí ele tem uma pausa que ele entende que a pausa dele é as férias, em família, mas não é essa pausa que eu estou falando. Estou falando de uma pausa de sentar com profissionais especializados e pensar no negócio. E planejar, e olhar, e tomar decisões. E, Chay, é tão interessante isso, quando você fala e você chega para esse médico e diz para ele, doutor, é o seguinte, a gente pode tornar a sua vida muito melhor. Como eu torno a sua vida melhor? Criando uma gestão dentro da sua clínica, criando uma situação em que você vai ter controle de todo o seu procedimento por meio de contratos, de termos de consentimento. Então, assim, eu mitigo a situação de erro médico. Olha só. Então, assim, quando o escritório entra nessa clínica, a gente faz, assim, toda uma anamnese, que eu falo, que é até um termo médico, deles, né? A gente faz uma anamnese e depois apresenta um projeto. Nesse projeto, você tem um estudo tributário, que é o nosso core business. Isso, é o inicial. Tá. Só que eu faço estudo previdenciário desse médico, pensando na carreira dele e na aposentadoria dele, o trabalhista para organizar todos aqueles colaboradores que estão ali com aquele médico. A gente faz o controle legal daquele paciente para dar mais segurança para aquele paciente quando ele fizer um procedimento e para aquele médico não sofrer uma ação junto ao CRM de erro médico ou mesmo na justiça. Claro. Porque hoje, Chay, você imagina, se eu faço um procedimento dentro de um consultório, eu não tenho todo o aparato de um hospital. Sim. Que se me dá algum problema, eu corro e coloco numa UTI, eu entubo. No consultório, não.
Então, à medida que o tributário entra, à medida que o cível entra cuidando dos erros médicos, eu dou Preventivamente. respaldo para esse médico. E aí tem também da recuperação tributária, que é o que você falou desses 2 milhões do seu mentorado, que é você pegar esse valor que você consegue recuperar os últimos 5 anos do que aquele médico trabalhou. Muito bom. Então, assim, é muito dinheiro na mesa. E com essa jornada de o João, né? A maternidade, ela é tão assim poderosa na nossa Muito. vida. Você sabe, Chay, que o João é a minha mistura Olha o legado do do João. João. Porque esse legado, desculpa dizer, querida Márcia, você é só mensageira. Só. Exato. Mas o legado é dele. Dele. E assim, sabe o que é legal, Chay? É que o João me ensinou o meu propósito, me dando paz e pausa. Olha só. Te Eu desacelerando. vejo, ele me dá a paz. Por quê? Porque ele me trouxe um propósito. Sim. Ao mesmo tempo que a gente tem uma parte, um braço do escritório que é muito forte, que é o direito da saúde, Tá. com a ajuda dessas mães, dessas mulheres e pessoas com qualquer tipo de doença. Chay, é transplante de coração que a gente tem no escritório, Uhum. sabe? É fazer um remédio para câncer. É um remédio para esquizofrenia. É um canabidiol para uma criança com autismo. Sim. Ao mesmo tempo, a gente tem o tributário e toda a gestão de clínicas médicas para também fazer com que esse médico possa dar o seu melhor. Seja no Nossa, atendimento de quem for, E entende? é por isso que eu te admiro bastante, porque assim, ó, você traz para mim o que eu entendo como conceito de justiça mesmo, que é esse Sim. equilíbrio, essa balança, Eu me sinto assim, né? Chay. Essa balança, porque é muito, eu considero muito fácil, não o teu Uhum. caso, mas eu considero muito fácil quando a gente escolhe uma tribo só. Sim. Quando eu escolho trabalhar só com o hipossuficiente, é muito fácil. É Mas muito quando eu fácil. consigo encontrar um movimento que me traz um ponto de equilíbrio, onde eu coloco a minha energia, e energia é trabalho, Sim. mas a minha energia a trabalho da sinergia é colaboração. Você consegue deixar realmente um legado incrível vivendo o teu propósito. Sim. E o chamado veio do João. Veio. Não tem como negar Não isso. tem. E assim, o João é aquela criança que ele vem... Quantos anos tem o João? Tem 9. 9. O João é autista, ele tem paralisia cerebral, ele é cadeirante, ele é ruivo dos olhos azuis. Lindo. Qualquer dia eu te mostro uma foto. Eu quero. E assim, e o João é uma criança que ele me ensinou 2 coisas muito importantes para a paz, que é disciplina, perseverança, 3, e fé. E fé. Porque assim, Chay, eu acordo todo dia às 5:30 da manhã, atravesso a Paulista, porque eu moro em São Paulo, e eu vou com meu filho para fisioterapia. Só que nunca ninguém me disse que o meu filho vai andar e falar. Sim. Mas eu vou. Todos os dias. Linda. Entendeu? Emocionante. Porque assim, eu não sei se um dia vai acontecer. Sim. Mas aí isso é fé, é disciplina, e Perseverança. Então ele me traz e olha o quanto eu recebi. Eu falo para ele, filho, você é um mestre, porque olha o quanto que ele me abriu de consciência Sim. do mundo Do que ele mundo. me trouxe, né? Ao mesmo Das próprias tempo, dificuldades do mundo. Porque Sim. estar consciente é entender que existem dificuldades. Estar no inconsciente, no automático, é viver no embalo. Isso. Exato. E essa pausa que ele também me dá me faz gerar o ócio criativo, porque eu vou pensando nas oportunidades, na maneira. Você sabe, Chay, que agora a gente está lançando um outro produto. Me conta, porque você não tem só o escritório, né? Não, eu tenho a Multiplica Doctor. Depois a gente vai ter que fazer um Pode Sim, Sim, só para saber toda como é que você multiplica o seu tempo. Porque ela Muito chegou bom. aqui, ó. Você chegou aqui me dizendo assim: eu adorei a sua último encontro da mentoria, que foi sobre produtividade. A gente quer uma aula sua. Não minha. Sabe como, Chay? Tendo bons colaboradores. Perfeito.
tendo Eu acredito pessoas queridas que me ajudam muito. Desde a minha casa, tá toda estruturada para eu estar aqui com você. Sim. Entendeu? Com uma T que cuida do João, com a minha secretária do lar, que é maravilhosa. Guardiã da paz. Nossa, A gente tem as que guardiãs. manda mais do que eu na casa, né? Sim. E eu tenho no escritório uma sócia incrível, que é a doutora Heloísa Cesareto, que é a minha parceira de vida, né? Assim, eu falo para ela, eu tenho até conta conjunta com você e você não tem com seu marido, né? Mas comigo você tem. Então, é minha parceira de vida. E assim, outras pessoas que nos ajudam no escritório. Sim. Então, assim, colaboradores, especialista em cada área. Perfeito. E isso faz com que o negócio chegue a uma excelência. Quando você tem pessoas que dão o seu melhor naquela área, você consegue, que estão sempre se atualizando, que estão sempre buscando, né, a legislação muda diariamente, Chay. Você imagina, a Receita Federal solta normativas todos os dias. É de enlouquecer. Mas se você tem alguém que todo dia vai lá, abre a nova normativa, olha, lê, gente, ó, mudou aqui, mudou acolá. Você consegue dar para o seu cliente A melhor entrega. a melhor entrega. A melhor A entrega. mais rápida. A mais rápida. A mais atualizada, a mais moderna. Entende? Porque você está fazendo realmente essa organização externa, né? Nós não temos tempo para estar olhando isso. Não. Nós, que eu digo, o empresário, o empreendedor, o médico principalmente, né? Porque você está pensando no negócio. Está pensando no que você estudou para pensar, no que você se formou para pensar, no que o teu universo demanda. Sim. E tem pessoas que têm essa ilusão ou esse desejo de querer saber tudo e estar em todos os lugares. E aí, eu sinto paz de não estar em todos os lugares. Eu já passei do momento de ser controladora. Também já, Nossa, também. E eu tenho muita fé, sabia? Chay, tá dando uma confusão, os bastidores, isso aqui. Vai dar certo. Se não dá certo, quem sabe esse lado, quem sabe essa opção. Mas eu não tenho mais aquele movimento que eu já tive, tá? Eu Aquele também. movimento, assim, que eu acho que dava até um status. Ai, meu Deus, tá dando tudo errado. Não, você vai resolver. Quem tem que resolver, vai resolver. Eu tenho muita tranquilidade, sabia? Eu tenho também. E isso é do feminino. Isso é do feminino. É ou não é? Essa paciência, essa leveza, esse brilho que você tem. Sim, eu acho que o feminino, e é tão interessante, Chay, porque eu sou advogada e é uma profissão tão masculinizada, mas o meu feminino dá uma conexão tão grande com a médica, porque ela também vive um ambiente masculino. Então, existe uma conexão da cuidadora, às vezes, com a sábia, a gente troca, ou às vezes com a governante. Então, são arquétipos que a gente acaba circulando quando a gente faz uma venda ou quando a gente estabelece uma relação com esse outro profissional de conexão. De conexão e também de dizer para ela, você não tá sozinha, vamos dar um jeito, porque eu também sou mãe, eu também não tenho tempo, entendeu? Interessante você estar falando, porque nesse universo do posicionamento, dos arquétipos, do marketing, muitos especialistas do Instagram, que eu digo, né? Os nossos gurus do Instagram trazem assim, se você quer vender high ticket, ou se você é advogado, ou se você é médico, você tem que usar o arquétipo do governante ou da soberana. Sim e não. Sim e não. Você precisa entender quem é o teu público. E às vezes você tem uma médica que ela é cuidadora, você vem como governante, ela assusta, ela fica acuada, porque não é isso que fala com ela. Não é isso que traz autoridade. Exato. Não é esse posicionamento ou essa comunicação agressiva, muitas vezes, de um arquétipo único e muitas vezes que nem é o arquétipo que a gente domina ou da nossa personalidade, é que mostra a verdadeira autoridade. A autoridade a gente traz pela experiência, pelos cases,
pela empatia, pela inteligência emocional e pela inteligência estratégica. E pelo jeito você traz tudo isso para a mesa quando senta com alguém, porque o teu olho brilha. Uhum. E esse teu segundo negócio, você estava falando sobre ele. Sobre a Multiplica. A Multiplica. A Multiplica Doctor é essa empresa que surgiu do escritório, porque quando eu cheguei, Chay, dentro das clínicas médicas, para trazer o tributário, eu vi que havia uma necessidade desse médico de ter um gestor. Tinha uma demanda ali, Uma demanda, reprimida, um outro ali. negócio. E aí nós trouxemos um excelente administrador, que é o nosso sócio também, meu e da doutora Heloísa, e ele começou a desenvolver, dentro das clínicas médicas, processo, gestão de pessoas, controle de estoques, sabe? Tudo que aquele médico precisava. Entender sistema, CRM. CRM, tudo. Exatamente. E para fazer preço. Tem médico que não sabe dar preço. Muitos não sabem precificar. Chega então, no final do ano, sabe o que eles fazem? Se você é da área da saúde e está nos escutando, depois comenta aqui se você é do tipo que sabe precificar de acordo com o quê? Percepção de valor do teu cliente. Ou se você é daquele tipo, que eu conheço vários que já chegaram para mim, né? Depois já vou te contar outra, você vai me ajudar nessa. Que chega, Chay, não, agora no fim do ano eu aplico a inflação. Aí sai, às vezes, de R$200 para 217. Não, pelo amor de Deus, gente. Que isso? Não é assim que se precifica. Não é desse jeito. Bom, eu quero te contar uma. Eu tenho muitos médicos, especialmente médicas, que eu atendo. E eu agora resolvi que eu vou ter um acordo com cada um desses profissionais. Digo assim, nós vamos assinar um contrato, que a partir do momento que você me contrata, o teu preço atual vai permanecer para mim. Você pode aumentar para os outros. Eu já fiz isso. Gente, eu fico criando monstros. Aí depois eu viro cliente dos meus clientes, tá? E aí, você não consegue mais frequentar os seus clientes, né? Porque ficaram tão caros. Aí, uma vez eu disse assim, Chay, mas foi você que disse que era para eu aumentar. Eu disse, tudo bem, né? Mas não para mim, né? Muito bom. Isso mesmo. Não, tô brincando. Eu acho que todos merecem se perceber o valor que geram, porque a gente tá lidando realmente com anos e anos de conhecimento e dedicação para a vida e para a melhoria e para uma medicina até integrativa, muitas vezes, que a gente traz na mesa, né? E aí a Multiplica Doctor. E a Multiplica veio para criar essa gestão dessas clínicas médicas. Então, para ensinar todo... E para você ter uma ideia, dentro da Multiplica, Chay, a gente tem até... a gente auxilia esse médico a fazer seguro de vida. Auxilia esse médico a fazer seguro profissional, porque ele pode errar. Sim. A previdência privada. Então, a Multiplica, ela vem como uma necessidade do mercado desse médico. Eu digo para ele, doutor, o senhor pode escolher. Ou o senhor vira um empresário da medicina, ou o senhor vira um grande médico, vamos arrumar um administrador para sua clínica. Perfeito. Então, você faz isso. E os grandes médicos hoje estão nessa situação. Eles resolvem ser só médicos, mas eles têm por trás um bom administrador que vai cuidar do negócio dele. E para aqueles que já têm um bom administrador, eu já estou criando um novo produto aqui. Olha, vamos lá! Para aqueles que já têm um administrador, não, eu já tenho o meu gestor, já tenho a minha gestora, porque quando eu sou contratada para uma mentoria de médicos, eu dou uma olhadinha também em quem são as pessoas que estão cuidando, porque eles são muito fácil delegar, eles delegam a vida. Se eles puderem. O médico delega. Delega, né? Para focar naquilo que ele se propõe. Exato. Ele é muito disciplinado, muito focado. Por isso também tem uma energia masculina muito forte na medicina. Porque focada. Essa mulher fica um pouco, sim, né, mitigada ali. Exatamente. E aí eu gosto de olhar também quem são as pessoas que estão ali. Sim. E se essas pessoas também não têm algumas demandas, pontos a desenvolverem, ou um olhar que não estão prontas para aquela mudança. Então, a Multiplica Doctor, ela também entra numa clínica ou no universo de um médico ou de uma médica que já tem o seu administrador? Sim, muito. Hoje, a Multiplica, ela tem 3
públicos específicos. Tá. O médico recém-formado, olha que interessante, esse médico recém-formado sai da faculdade sem saber o que ele vai fazer. Então, se ele vai ser um CLT, se ele vai dar plantão, se ele vai... O que ele vai fazer? Ou se ele vai ter um regime tributário de um Simples Ele Nacional? nem sabe. Ele não sabe. Se ele não entra sabe num nem- convênio, se ele se não ele- entra num se ele- convênio. Ele não sabe. Então, esse médico, a gente dá um treinamento para o primeiro plantão. Como que se dá um primeiro plantão? O médico sai recém-formado da faculdade, ele não sabe dar um primeiro plantão. Ensina como, se ele monta uma empresa, se ele não monta, se ele fica na pessoa física, se ele fica na pessoa jurídica. Se ele faz sociedade, se ele não faz Se ele sociedade. não faz. Tá. Isso. Então, esse é o médico que a gente diz, que é aquele recém-formado ou residente. Aí você tem uma segunda categoria de médicos, que são esses que estão numa fase de 30 a 45 anos, que são médicos já que têm a clínica, mas ainda está tudo meio bagunçado. É aquele médico que ele é só médico, ele não é um empresário. Esse é onde a gente chama o administrador ou a gente treina o administrador para melhorar a gestão daquela clínica. E você tem os high tickets, os médicos que são formadores de Referência. opinião, são os médicos muitas vezes que eu consigo acessar porque são médicos do João. Tá. Então, esses médicos são os professores de universidade, são pessoas que estão operando fora do Brasil. Então, esse médico, ele não quer ser o empresário desse. Não. Ele não quer. Para ele é médico. Isso aí. Ele é só médico. E ele é feliz assim. Esse, às vezes, é o mais difícil de você administrar, porque ele já está com 50, 60 anos, ele já tem muito dinheiro Ele na já- mesa, entendeu? Tá, não, esse é troco. E não é troco. e não é. Quando eu chego, depois que a gente faz a anamnese, Chay, chego para apresentar o projeto da Multiplica, porque você vai depender do que você identifica naquela clínica, Sim. você oferece o produto. Ou Você vai direto pro tributário. para o trabalhista, para o previdenciário, para a gestão. Então, assim, quando eu chego e mostro matematicamente, por planilha, o quanto ele está deixando dinheiro da mesa, aí ele assusta. Aí ele te escuta. Aí ele fala. Aí ele escuta. Nossa. Nessa hora tem que ser um pouco governante, né? Exato. Para esse médico tem que ser um pouquinho. Olha, então nós vamos fazer isso. É. Se o senhor não quer Não tem esse problema dinheiro, nenhum. eu topo. Eu topo. Eu fico com esses 2 milhões. É bem assim. Mas- Márcia, me conta um pouquinho. Todo pode sim, eu faço umas perguntas. Claro. Que nós, mulheres, né? E nós que estamos aqui guerreiras dizendo sim para si mesmas. Uhum. Um sim para você. Eu quero saber um sim para um lugar no mundo, uma viagem que você quer fazer ainda ou que já fez. Sim, eu queria ir em breve para as Maldivas. Ai, que linda. Você Sim. manda uma foto para mim, tá? Ai, amor, manda. Vamos comigo. Você sabe que eu ainda não coloquei isso como Um objetivo. Não, eu não tenho muita vontade ainda. Mas você sabe, Chay, agora falando outra coisa que você me lembrou. Você sabe o que eu quero fazer? Mais uma vez? O Caminho de Santiago. Olha que lindo. Eu percorri o caminho antes do João nascer e acho que foi um momento de espiritualidade, assim, inacreditável aquela energia daquele lugar. Aqui são 700 quilômetros que você faz a pé, dá mais ou menos 20 a 30 dias, anda 30, 40 quilômetros por dia, e assim, você não tem ideia o quanto É um antes você e depois. rever a sua existência. Que lindo. É uma forma de você... isso é paz. Isso é paz. Isso é paz. No meio de uma pausa Porque espiritual. é o que a gente falou no início do podcast. É um salto de consciência. Olha que lindo. É um salto Sabe que de meu marido consciência. foi pro Everest, né? Você me contou na imersão. E foi um salto de consciência também para ele. Ele voltou completamente mais consciente, mais leve, com mais paz, transformado. Uma transformação tão positiva, porque em alguns momentos da nossa vida a gente tem medo de fazer coisas loucas, novas,
desafiadoras, que mexem com o nosso físico, que mexem muitas vezes com o nosso mental e emocional. E esse risco, existe um risco realmente da gente se jogar em algo desconhecido. Sim. Quando eu fiz um período sabático, quando eu trabalhava no banco, a gente fez um período sabático também, só que na época os sabáticos eram os grandes executivos que iam para o caminho de Compostela, né? Uhum. Mas nós decidimos fazer um sabático e morar nos Estados Unidos, estudar, e, enfim. E eu tinha um grande medo, que era o medo de me separar do meu marido, porque ele sempre me conheceu trabalhando muito, correndo muito, poderosa, mandando num monte de gente, ganhando meu dinheiro. E eu desacelerar, continuar sendo uma mulher produtiva e interessante, era um desafio. Porque eu realmente desci do salto, literalmente desci do salto, vesti chinelinhos havaianas e sapatilhas, que era o que eu usava na época, um tênis ou outro, e fomos morar na Califórnia, com um bebê de 1 ano. E eu realmente, o meu maior medo não era voltar e não ter trabalho, porque eu estava numa licença do banco, enfim. Não era voltar e não ter minha posição, não era voltar e não saber quem eu era voltar e perder meu marido, porque eu achei, eu vou ficar uma insuportável, ou ele vai deixar de me amar. Porque ele realmente me conheceu trabalhando. Uhum. E foi um salto de consciência na nossa relação, inclusive, foi muito positivo, foi muito bom. E essa viagem que ele fez para o Everest, também tinha seus riscos, inclusive o risco de não voltar, o risco de Exato. morrer no meio do caminho. Mas quando a gente assume esses riscos juntos, ou com as pessoas que realmente a gente, mesmo com medo, vai com medo mesmo, Uhum. porque imagina ficar 20 dias caminhando. Sim. Você ficou 20 dias 20 dias. fora. E assim, e o mais interessante é estar sozinha com você mesma. Nossa, 20 é muito louco dias isso. sozinha. E assim, com uma mochila nas costas e vendo o que você precisa. E é um mínimo, Chay. É o mínimo. A gente pode viver com o mínimo. O mínimo. Então, assim, óbvio que eu quero muitas coisas por uma Sim. questão, né? Até para deixar o meu filho amparado quando eu me for. Mas nós precisamos de paz, Paz. né? Nós precisamos de paz. De paz. E isso é muito interessante. E às vezes a paz vem da pausa, Aham. né? Muitas vezes. Vem da E mesmo que a pausa. gente não possa parar, porque a pausa, essa pausa que eu vendo aqui para vocês, ela é diferente de parar. Ah, não, para um Não. pouco. Porque tem muita gente que trabalha muito com a intenção ou com o sonho de um dia parar e se aposentar. Uhum. Eu convido as pessoas a não pararem de se movimentar, mas a pausarem para revisitar quem que eu sou. Eu estou sendo essa pessoa, tipo, quando eu decidi sair do banco e fazer esse período sabático, enfim, eu me permiti perceber que eu não estava sendo eu mesma. Uhum. E eu queria me reorganizar. Então, foi uma pausa também. E eu voltei muito mais forte, com muito mais clareza, com muito mais segurança, com muito mais autoconfiança, determinada que eu ia fazer uma transição de carreira, mas ainda fiquei 3 anos atuando, entregando e me dedicando, porque tudo tem o seu tempo também. Uhum. A gente começa a ter mais paciência, Uhum. mais tolerância, mais esperança. Só que é mais fácil a Sim. gente estar sempre na correria. Muito. E estar no automático, na Matrix, muito né? mais Você fácil. tá na Matrix, você vai tocando e aí passa Você o tem ano e vamos de... desculpa. Não posso. Não, mas eu tô trabalhando Tô muito trabalhando toda a muito, correria. Mas o olhar, e é tão interessante, Chay, agora fazendo, a gente vai trazendo as oportunidades, né? O João me faz dar pausas, porque como o tempo dele é outro, É outro tempo. é outro tempo, eu tenho que o tempo todo olhar Que para lindo. um tempo diferente. Olha só isso. Isso é tão interessante, porque ele te traz consciência, diz para você, olha, o seu tempo é outro. Olha, é importante. Ele fala assim, mamãe, quer colo, ele fala. E aí, às vezes eu tô, nossa, 6 horas da tarde, né? Poxa, são 6 horas da tarde, né? Paro, Ele dá um sento, colo. põe no colo, meu filho. Amado. E a gente fica assim no colo. E aí ele me dá colo. Sim.
Eu acho que eu tô dando colo, Eu- mas É ele me ele dá que tá colo. sentindo que quem precisa de um Me colo é cola, você. gente, né? Lindo. Então, assim, mas o que eu vejo desses momentos em que a gente escolhe parar é você optar por você. E olha quantos anos você viveu, você lembra desse ano. Lembro. Não é É interessante? muito interessante. E outra coisa, né? Eu percebo que quando a gente está nessa consciência, você transborda. Sim. Você poderia ter essa percepção do tempo, essa relação diferente com o tempo e ter para você. Mas você decidiu transbordar. E isso é generosidade. Sim. Isso é próprio seu. Um sim que você diz para um próximo momento da sua vida, um próximo projeto, um próximo movimento, não precisa revelar nada. Acho que um dos sims a gente vai virar sócio em alguma coisa. Ai, que bom! Eu topo! Eu super topo. Um sim que eu diria para um próximo Um próximo passo seu para a mulher, Márcia. para mulher. Eu quero, Chay, ter as sexta-feiras à tarde livres. Muito bom. Essa é fácil, vou te ajudar então. Ai, amor, tá tão difícil. Ela tá tão facinha, deixa comigo que eu vou te ajudar. Tá. Bom, essa semana você vai ter Segunda, segunda, terça e quarta comigo. Quem sabe Que a gente já ótimo. emenda até sexta aí. Opa! Aí seria ótimo. E- Márcia, deixa uma mensagem para quem está aqui nos escutando hoje. Eu diria assim, eu gostaria de dar uma mensagem pro feminino, Tá. tá? Tanto para essa médica que vem cheia de ideias, mas é uma mãe que também trabalha dentro da sua culpa, dentro da sua necessidade, vai dizendo para ela: nós temos um movimento que pode ajudar você a ser mais produtiva, ter mais entrega, Perfeito. sendo que é só delegar para algumas outras áreas. Eu diria isso para essa médica. Então, acredite que é possível, sendo que o tempo que você vai delegar, você vai ganhar também. Vai. Eu estou trocando o delegar para o desapegar. Acredito que se as pessoas, especialmente as mulheres, aprenderem a delegar mais, elas vão se desapegar de certas coisas externas e se apegar àquilo que importa, que é a si mesma. Sim. Então, apegue-se a você, porque toda doença é saudade do lar. E o lar é a nossa alma quando silencia. Então, escute o silêncio que existe dentro de você, assim como você fez nesse período, em vários momentos que você é convidada, inclusive, a silenciar e a sentir o momento, para que você consiga se apegar àquilo que realmente importa, que é o teu movimento. Márcia, a gente ficaria aqui horas, mas eu quero te dizer que a gente vai jantar hoje. Tá E a gente vai continuar essa conversa nos nossos bastidores aqui em São Paulo, agradecer. Querida, obrigada pela sua generosidade, pela sua capacidade de transformar tantas vidas e tantas mulheres. Você também faz diferença no mundo. Querida, muito obrigada. Estou muito feliz de ter você nesse movimento, de ter você como minha mentorada. Estou muito feliz por ser sua mentorada. Eu também, muito feliz mesmo, porque eu vejo muitas coisas boas por meio de você e muitas vidas realmente tocadas, influenciadas por meio da tua energia, do teu trabalho, da tua competência e especialmente do teu amor. Uma sábia, cuidadora, linda. Obrigada. Obrigada. Um beijo, obrigada. Querida. Ficamos aqui com mais um episódio do Pode Sim. Esse episódio foi emocionante. Eu, em vários momentos, me arrepiei aqui, de uma mulher extremamente generosa, de uma história de vida cheia de resiliência, cheia de amor, e que nos ensinou com muito conteúdo, prático inclusive, a como pararmos de vez em quando para olharmos para os nossos negócios, delegarmos e escolhermos as pessoas certas para estarem do nosso lado. Aliás, não as pessoas certas, mas as melhores. Eu hoje estive aqui com a melhor, com a Márcia Polazzo, é uma advogada especialista em saúde, e no direito da saúde e especialista também no direito tributário médico. Obrigada, Márcia. A gente te encontra em qual Instagram?
A gente, Márcia.polazzo.machado. Márcia.polazzo com dois Es, Com dois Es. ponto Machado. Machado. Sigam a Márcia lá e comentem aqui o que vocês quiserem. Eu vou deixar o teu link aqui embaixo também. Tá bom. E nos sigam aqui no canal, compartilhem para aquelas pessoas, especialmente o médico que você conhece, a médica que você conhece, para conhecerem um pouquinho dessa virada de chave. Ajude mais pessoas a transbordarem, assim como você está transbordando, escutando o nosso Pode Sim.